Faz sentido para você salgar o que já está salgado e iluminar o que já está claro? O que será que Jesus quis dizer com sal da terra e luz do mundo? Se ajeita na cadeira, pega o seu copão d'água, porque hoje a parola está salgada, e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal! Que bom que vocês estão de volta aqui com a gente para mais uma semana de parola inédita aqui no canal dos Paroleiros. Parola de número 133, mais uma dentro do tema Sermão do Monte. Semana passada a gente encerrou o bloco das bem-aventuranças e agora nós vamos tocar o barco aqui com versículos 13, 14 e 15, lá de Mateus 5, e aí 04, e aí Mente Brilhante, prontos para mais uma parola? Vamos nessa! Hoje, graças a Deus, estamos aqui, mais uma vez, recebemos um livramento do Senhor, podemos utilizar hoje várias versões de Bíblia, poderemos falar abertamente, sem sermos repreendidos, não é verdade? Pela religiosidade de nosso oráculo. Oráculo, te amamos. Hoje, folga do oráculo, então nós vamos tocar ficha aqui então com o nosso canal dos Paroleiros. Então, meninos, falando a respeito então de sal da terra e luz do mundo, vamos dar aquela separação, né, no primeiro e segundo bloco, vamos falar sobre, então, o que significa ser sal da terra. Tem uma série de estudos e vertentes aqui do que significa esse sal, mas eu queria deixar vocês falando primeiro, porque eu estava lendo o texto aqui, o Senhor me trouxe do coração já uma outra passagem que eu quero jogar lá no final do bloco. Quem quer começar hoje? Quer começar, Will? Pelo princípio democrático que você acabou de aplicar, sim, né? Eu vou falar a respeito, né? Tudo bem. Cara, quando nós vamos falar sobre ser sal, né? Nós vamos falar um pouquinho a respeito desse princípio aqui. O que eu acho interessante é que Jesus, dentro da sua trajetória, nós vamos ver, nós estávamos até falando agora há pouco, né? Jesus ele vai usar muito do aspecto da agricultura, ele vai trazer muito esse aspecto da terra, ele vai trazer muito esse aspecto para trazer uma identidade, e isso ele vai se remontar sempre à lei do leviterato, né? Então ele vai falar, olha, é necessário que você cultive a terra, é necessário que você plante, é necessário que você dê folga à terra, é necessário que você trate a terra com princípios da própria lei. Só fazendo um parênteses aqui, né? Quando nós vamos... por que o povo ele é levado ao exílio babilônico? E nós vamos ver que, na verdade, o exílio babilônico ele acaba sendo um reflexo da desobediência do povo em respeitar o 7º ano do leviterato, onde a terra deveria descansar. Então, você vai ver Jesus ele interagindo com o aspecto da agricultura. Jesus ele vai falar, por exemplo, eu sou a videira, ele vai falar a respeito de primícias, ele vai falar a respeito de semeadura, ele vai falar, olha, o homem ele foi jogando sementes. Então, ele sempre vai trazer uma identidade através da agricultura. E aí eu me lembro que quando eu era moleque, quando eu era criança, eu passava minhas férias na terra natal do meu pai, né, em Ribeirão Preto, Serra Azul, e meu tio tinha uma fazenda. E muitas vezes nós íamos lá, eu só ia para atrapalhar mesmo, e meus primos iam, é verdade, os meus primos iam para tirar leite, tirar espiga de milho, tirar todas essas coisas. E eu me lembro que, em determinado momento do ano, era feita a tal da queimada da cana. E eu lembro que a minha tia, ela odiava esse período, porque lá longe, bem longe, estava sendo feita a queimada e a fuligem ia até a sede da fazenda. Na casa da minha avó, então,
piorava, né? Até a respiração era ruim. E certa vez, perguntando para o meu tio, e falando, mas por que eles queimam a cana? Não é mais fácil só cortar? Ele falou a respeito de princípios. E ele falou para mim da seguinte forma, que quando era queimada a cana, a queima da cana gerava um aspecto químico, né, que aquilo trazia nutrientes para a terra. E uma das coisas era um tipo de sal que era lançado sobre a terra. Então você vê, né, muitas vezes a minha tia ficava reclamando, mas Jesus estava falando com ela. Porque, na verdade, veja, na queimada tinha então essa reação química, né, aspecto químico. Tinha essa reação química na queimada, que um sal era jogado para trazer nutriente para o novo plantio. Então, olha que interessante. Lógico que esse texto aqui de Mateus capítulo 5 não está falando sobre queimada, mas ele está falando sobre salgar a terra. Ele está falando, ei, e aí nós vamos fazer uma ponte. Ei, é necessário que a terra ela tenha nutrientes. É necessário que quando a terra ela já está cansada, que é o que acontecia, porque há muita produção de cana. De novo, por que a terra tinha que descansar? Você plantava 6 anos, no 7º ano, a terra tinha que descansar, né? A produção da cana-de-açúcar, todo ano, chega um momento que a terra cansa. Então, você punha fogo, gerava aquele nutriente, o sal ia lá e trazia um aspecto de saúde para aquela terra. Então, aquilo traz atributos que vai trazer uma vitamina, vamos dizer assim, um empoderamento da terra para que aquilo que seja plantado venha produzir a 30, 60 e 100 por 1. Olha que coisa interessante, Jesus ele está falando algo aqui, ele está falando, olha, é necessário que você seja o sal da terra, é necessário que você venha trazer nutrientes para essa terra, por quê? Porque a palavra vai ser lançada, e aí quando o semeador, ele diz, e saiu o semeador a semear, e a semente caiu aqui, caiu acolá, e caiu numa terra, e aí quando ela cai nessa terra, porque ela acolhe muito bem essa palavra, essa semente ela vai produzir a 30, 60 e 100 por 1. Isso significa dizer que existe um bom nutriente para essa terra. Aí nós vamos trazer para aquilo que Jesus está falando. Que Paulo, lá em Colossenses, vai dizer que a nossa palavra, a nossa conversação, ela tem que ser salgada. Ela precisa trazer nutrientes. Ou seja, nós estamos num mundo que jaz no maligno, mas nós somos aqueles que trarão a saúde para essa terra. Vamos um pouco mais longe? Eliseu. Olha que coisa maluca. Desculpa, gente, foi mal. Isso é o que acontece quando o espírito está aqui. Só aqui, ó. Tá vendo aí, ó? E olha que nem tá. Onde que você tá aí, Arthur? Segunda Reis 2:20. Você quer falar ou quer que eu continue? Não, toca a ficha. Toca a ficha. Eliseu e Naamã. Então eu vou deixar o Xandão falar. O Xandão anotou aí também, ó. Então fala você aí, Xandão. Não, toca a ficha. Não, toca a ficha. continua. Não, o que eu ia falar, basicamente, a água estava contaminada e o que o profeta ele faz para descontaminar? Ele nada mais faz do que jogar o sol. Isso significa dizer que eu e você, né, fomos chamados para trazer a descontaminação. E nós fomos chamados para nutrir a terra. Por isso que Paulo vai dizer que eu e você temos que ser enriquecidos com a palavra. Só para terminar aqui o que eu estava falando, estava assistindo uma ministração do Bill Johnson, e ele falou algo tremendo sobre
quando Jesus está falando sobre comer a carne, beber do sangue e tal. E aí Pedro dá aquela fala, para onde iremos nós? Na versão original, né? Na verdade, no original, a palavra fala, para quem iremos nós? E aí o Bill Johnson está falando algo assim. Na verdade, o que Pedro está falando é, Jesus, a gente não entendeu nada do que você falou. Absolutamente nada. A bem da verdade, Jesus, assim, esse negócio de comer carne, beber sangue, é um negócio meio maluco. Mas uma coisa eu sei, que quando você fala, há uma vida entrando dentro de mim, e eu não posso ir para nenhum outro. Que essa palavra de vida não venha me incendiar. E aí ele termina falando, porque a palavra de Deus é espírito e é vida. Eu e você fomos chamados para salgar a terra. Eu e você fomos chamados para nutrir a terra. Eu e você fomos chamados para tirar a contaminação dessa terra. Por isso que Jesus ele fala, mas se acabar os nutrientes desse sal, se tornar insípido, não vai ter mais proveito algum. Agora pode falar vocês aí, que eu vou tomar um pouco de água. Baixa. Não, eu só quero corroborar aí com o que o senhor falou. Esse sem sabor, eu estava procurando ali a raiz da palavra, na Bíblia, a palavra-chave, no final da definição está assim, sem interesse. Eu sei que muita gente vai levar, você tem que ser sal para gerar sede e tal, já ouvi algumas coisas assim, mas ele está falando assim, olha, sem sabor, não tem interesse, né? E trazendo para o dia a dia, quantas pessoas a gente conhece e depois de muito tempo a pessoa se identifica como cristã, você fala, você é crente, né? E aí você fala, cara, mas a pessoa nunca transpareceu, você nunca viu algo na pessoa, e aqui não é um julgamento, é porque é pelo fruto, né? Jesus vai falar que o fruto, que a obra está apontando para glorificar o Senhor. Então, a gente precisa ser interessante para as pessoas precisam olhar para nós e falar, cara, você tem algo diferente, né? Tem algo em você que me interessa. Se eu não tiver sabor, se eu não for este sal, porque é uma afirmação, vós sois o sal, né? Então, nós somos esses nutrientes que estão vindo para uma terra que jaz o maligno, como o senhor falou, e a gente precisa ser interessante. As pessoas precisam olhar em nós e falar, cara, tem algo diferente em vocês e eu quero isso. Porque o mundo ele vai oferecer, mas nunca vai saciar. Agora, aquilo que a gente tem, aquilo que nos saciou um dia, vai saciar essas pessoas, mas a gente precisa estar cheio para poder saciar os outros, a gente precisa estar envolvido, né? Quando citou lá, eu não sei se foi fora do ar ou dentro do ar que citou João 15, né? Que é justamente isso, a gente ter de Jesus para poder passar para as pessoas. E muitas vezes nem é abrindo a boca. As pessoas vão olhar e elas vão ver em nós. Eu sei que isso vai pular para a luz do mundo, mas elas vão olhar em nós e falar assim, cara, você tem algo diferente, o que é? Você é crente, né? Não é assim que as pessoas falam? Você é crente, né? Por quê? Porque elas veem algo diferente, vê uma alegria, vê uma paz, vê uma tranquilidade que o mundo não pode oferecer, que Jesus pode. E nós, como pequenos cristos, né, podemos executar da melhor maneira, sendo sal e levando o ministério que é de todo cristão, que é o ministério da reconciliação. Então, a gente precisa ter esse sal, precisa ser esse sal, das pessoas olhar. E aí, o que mais me chamou a atenção não foi nem o fato dele afirmar, vós sois o sal. É que se você não estiver funcionando como sal, você vai servir para ser pisado pelos homens. Isso deveria preocupar. E aí a gente pode ver assim, quantos cristãos são ridicularizados, muitas vezes não por ser cristão, né? Porque quando se identifica, fala, não, você não parece nada com um cristão, né? Então, eu acho que é forte, é um prazer, é uma missão importante a gente salgar um planeta, né? Onde a gente estiver, seja na empresa, seja numa faculdade, mas é forte se a gente não estiver fazendo isso, você não está servindo para aquilo que você foi destinado. Vocês sabem que eu ia falar a respeito de sal e deixar para o final, né, a questão de 2 Reis, viu? Então a gente pode deixar para o final, porque aqui tem uma
uma chave que eu acho muito importante. Mas vocês sabem que a minha primeira experiência com sal, fora do contexto assim, de temperar comida, foi há uns anos atrás. Eu fui convidado para passar uns dias numa fazenda, uma família aqui da igreja, e eles tinham gado, né? E aí a dona da fazenda falou assim, ó, vamos lá no centro, que nós vamos comprar sal para as vacas. Eu falei, sal para vaca, né, cara? Não faz o menor sentido você dar sal para vaca. Alguém urbano como eu, que nunca tinha tido essa experiência de perto com vaca, eu fiquei achando meio esquisito, mas enfim, fomos lá, compramos um saco enorme de sal, e quando a gente chegou no coxo das vacas, aquele sal foi deitado no coxo, assim, sei lá, 8, 10 quilos de sal, e aquelas vacas, elas vieram, cara, com uma vontade tão grande, e elas lambiam aquele sal. Eu sei que em poucos minutos o coxo estava limpinho de novo. E eu falei, desculpa perguntar, mas por que afinal de contas, você dá sal para a vaca, né? Não faz sentido para mim. Ela falou assim, que o sal dado para o animal, em período leiteiro, ele vem para complementar os sais minerais que o capim que ele come no pasto não dá. Porque o tipo de terra que tinha ali na fazenda era uma terra que ela era pouco enriquecida com sais minerais. E para o gado leiteiro, o sal é importante para você aumentar a capacidade de leite, questão dos ossos lá, enfim. Então, eu entendo quando você fala, Will, que o sal ele vem para gerar nutrientes, né, para aumentar, para enriquecer. E aí eu fiz uma provocação no começo da parola, de forma intencional, porque há um tempo atrás, nas nossas primeiras parolas, eu não vou lembrar mais qual era, e eu tinha uma fala minha, que inclusive a gente fez até um recorte para colocar nas redes, que é assim, que se Deus chamou a gente para ser sal, é porque o mundo está sem gosto. Porque se o mundo tivesse gosto, o sal não seria necessário. Porque o sal não serve para alterar o gosto das coisas. O sal serve para realçar o sabor das coisas. Então, uma terra que outrora teve sabor, hoje deixa de ter sabor. E a gente vem de forma intencional exatamente para trazer de volta esse sabor perdido. Para trazer de volta. Aí eu vou usar a palavra que você usa, eu gosto muito dela, depois que eu descobri o conceito original dela, que é a redenção, né? Trazer de volta ao Éden. É a redenção da terra, é trazer ela na forma original, onde não precisava nem regar, as ervas nasciam sozinhas, não precisava nem muito esforço, né? Adão não precisava fazer esforço, a terra sozinha dava o seu fruto. E isso me veio uma certeza no coração, assim, sabe, gente, que a gente tem que ser, a palavra de Jesus aqui, quando fala a respeito de sal, para mim tem a ver com intencionalidade. É a gente ser intencional nas coisas. É a gente perceber o que está em volta, entender aquilo que perdeu o sabor e de forma intencional trazer o sabor de volta. Agora, tem um outro aspecto do sal que nenhum de vocês dois tocou, e eu acho que a gente poderia falar sobre isso, que o sal, antigamente, ele tinha a função de conservar as coisas, né? Porque não tinha geladeira na época. Então, todos os alimentos, eles eram conservados em sal. E o sal era tão importante para aquela época que a palavra salário vem exatamente disso, né? Então, o pagamento dos soldados, o pagamento dos trabalhadores, parte desse pagamento era feito em sal. Então, o sal ele tinha uma função muito importante, que além então vamos ressaltar o que a gente falou aqui, né? Repetir. Além de enriquecer, além de temperar, ele tem a função de conservar, né? Mas eu acho que a gente pode trazer para essa última parte, que o texto de 2 Reis, a partir do versículo 17 e 18, se eu não estou enganado, ele traz essa revelação para a gente. Eu estava pesquisando na Bíblia onde mais a Bíblia cita sal, né? O Paulinho sempre ensinou para a gente a procurar outras referências com a mesma palavra, para a gente fazer um estudo cruzado para entender o uso da palavra sal.
Aí você vê que no Google, né? Você deu um Google. Não, Você só na Bíblia. não, eu fui no final da Bíblia, tem chave bíblica minha. Ah, tá bom. Não, porque o Paulinho faz isso, né? É. O Paulinho começa a falar as coisas aqui e tal, na verdade usa o Google, né? Ele dá um Google, né? Ó. E aí esse texto de 2 Reis 20 é interessante porque Eliseu estava numa cidade e aí as pessoas, os jovens chegam para ele e falam assim, olha, a água aqui é insalubre, a água aqui é amarga, é ruim, é imprópria. E aí o profeta pega e fala assim, me traz um prato novo e joga sobre ele sal. E aí ele não joga o sal aonde ele está. Ele vai na nascente, ele vai na fonte, ele vai no manancial. E aí essas 3 palavras me conotam a palavra origem, né? Volta ao início. A cura do sal vem no princípio das coisas. O sal vem para restaurar e trazer de volta o princípio das coisas. Então, eu queria trazer essa fala para a gente ter uns minutinhos finais aqui. Como é que vocês veem essa questão curadora do sal? Cara, olha só, eu vou pegar na origem da palavra, já que você falou de origem, e o Xandão tocou nisso, né? Eu tô na Bíblia TPT, viu, Paulinho? Estou na Bíblia TPT, The Passion Translation. Você que não está acostumado com outras versões, porque nós somos tolhidos aqui. Né? Somos proibidos de usar outras versões, mas graças a Deus hoje nós temos aí o nosso oráculo longe de nós. Se você falasse, viu? Se você falasse, se o Paulinho tivesse aqui, você falasse versão TPT, ele ia falar tradução para o português Tabajara. É isso aí, mas é só na cabeça dele. Vai dizer aqui assim algo interessante, né? Ele vai falar assim, ó, o sal, se ele perde o sabor, ele tem a significação, ou significa dizer que se tornou tolo, se tornou vazio. Ou seja, se eu tenho sabor, né, o antônimo de tolo, o antônimo de perder o sabor é eu salgar. E salgar significa eu ser sábio. Se eu sou sábio, eu vou saber como direcionar e preservar. Por isso que a palavra vai dizer que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dali procede as fontes da vida, né? Olha que interessante. Então, veja, quando Eliseu ele joga o sal, ele está falando, olha, existe uma sabedoria sendo aplicada aqui agora na origem, para que aquilo que era tolice se torne algo saudável e nutriente. Agora, se eu sou um tolo, imagino eu que nenhum de vocês aqui vão querer andar do lado de um homem tolo. Aliás, Salmos capítulo 1 vai dizer assim, que nós não devemos nos assentar à roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Os tolos. Aqueles que não são salgados, aqueles que não agregam, aqueles que não somam. Então, quando eu guardo o meu coração, eu estou preservando a palavra no meu coração, eu estou guardando e preservando a fonte. Porque aí vem Tiago, capítulo 1, verso 21, que ele vai falar do que você deve guardar, receba a palavra com mansidão. A palavra mansidão é com humildade. Ou seja, eu vou acolher essa palavra com uma humildade tal que ela vai salgar-me. Ou seja, eu tenho que examinar o meu coração. Será que de fato, de verdade, eu estou sendo um tolo ou estou sendo um sábio? E Tiago vai dizer, ei, eu se fosse você, eu pediria sabedoria, porque Deus ele vai te dar. É isso tudo aí. Não, cara, perfeito. Acho que é isso aí mesmo, né? Se a gente andar com sabedoria, a gente vai andar com Jesus, né? Se a gente andar de uma maneira tola, a gente está realmente sem sabor nenhum, é o que o senhor falou, ninguém vai querer andar do nosso lado. Ninguém vai olhar e vai ter interesse. Eu lembrei de uma empresa que eu trabalhei e a equipe devia ter 80% de cristãos. E aí eu contei isso para um não crente. Eu falei, você sabia que mais da metade da equipe é crente? O cara olhou com uma cara de espantado.
Eu falei, você está brincando. Por quê? Porque não se dava sabor. Era tudo tolo na mesa. Então as pessoas não tinham nem ideia, né? Não existia algo que atraísse para que as pessoas quisessem a mesma coisa que a gente tinha, né? Então acho que é isso aí. A gente tem que andar com sábios. A Bíblia vai dizer isso. E quem repreende, quando o sábio é repreendido, ele quer mais, ele aprende mais, né? Isso que Provérbios vai dizer. Se você repreender o tolo, você vai acabar sofrendo perseguição por parte dele. Então a gente tem que ser isso aí, tem que primeiro andar com Jesus, né, para que a gente possa ter realmente o que oferecer para as pessoas. Amém. Então fica aqui a nossa palavra final para você que está aí nos assistindo, nos ouvindo. Temos que ser sal, mas cuidado para não ser sal grosso, né? Temos que ser sal, mas lembre que o exagero faz com que as pessoas fiquem longe de você. A gente tem que temperar as coisas, né? E não pode sair do equilíbrio. Eu gosto muito do Ilcinho quando ele fala a respeito do equilíbrio, né? É claro que a gente tem que falar da palavra a tempo e fora de tempo, mas a gente tem que ter o equilíbrio das coisas, né? O sal ele tem que ser no ponto certo, ele não pode ser nem de mais e nem de menos. Então, que essa palavra encontre acolhimento no seu coração e fica aqui o desafio para você ir pelo mundo e salgar o mundo, porque essa terra tá sem gosto, gente. Chegamos ao final do primeiro bloco aqui da Parábola 133, mais uma dentro do tema Sermão do Monte, e estaremos de volta já já no segundo bloco, falando a respeito da luz do mundo. Então você já sabe, deixe seu joinha aqui, compartilhe, siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, e para você que gosta de formato de podcast, enquanto faz a sua caminhada, enquanto lava a sua louça, enquanto faz aí a sua tarefa na sua casa, ou até mesmo no seu trabalho com um fonezinho de ouvido, ó. Os Paroleiros também estão no Spotify e no Deezer. Fique com a gente e até o próximo bloco. Tchau, tchau.